Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal She-Wolf Tarot. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai ver como as energias desse eclipse lunar em Capricórnio vão afetar o coletivo, mais especificamente o divino masculino e o divino feminino. Para quem não sabe, os eclipses lunares sempre acontecem quando a lua está cheia. E as luas cheias, elas representam o clímax de algo, o ápice. E é muito sobre liberar o velho, deixar para trás, deixar coisas para trás, né? Deixar para trás pensamentos tóxicos, hábitos tóxicos, formas de ser, de sentir. E também, claro, deixar para trás pessoas, né? Que já não agregam, já não contribuem para a nossa jornada. E é uma chance, uma oportunidade que a gente tem todos os meses, na verdade, de fazer, né? Quando a lua tá cheia, é sempre um momento bom pra reavaliar o que precisa ser deixado pra trás. E bom, a gente vai começar então a leitura. Eu vou usar aqui um tarô, mais ou menos no mesmo estilo da outra leitura que eu fiz de eclipse, pra quem assistiu. Eu vou deixar o link aí nos cards, mas eu vou usar um tarô pra gente ver as energias que vão ser trabalhadas com o eclipse, o que vai ser mexido mais com esse eclipse. E mais uns oráculos aqui, pra gente entender. E vamos ver as energias separadamente do feminino e do masculino. Opa, vamos começar então com uma... Vocês viram que virou a carta da morte, né? O que vai ser trabalhado com a energia desse eclipse? O que será trabalhado com a energia do eclipse? As de Fogo. As de Fogo fala bastante sobre crescimento espiritual, é o naipe do espírito, né? Então fala sobre começos, aí coisas começando, algo se acendendo realmente. Vocês veem aqui a imagem de algo se acende, uma lâmpada se acende, então pode falar de novos inícios, mas também de crescimento espiritual. Inesperados, é a lua azul, coisas inesperadas aí. Essa lua é uma lua que acontece muito raramente, né? Então por isso que fala também de algo inesperado acontecendo. Um novo começo inesperadamente acontecendo. O que mais? Proteção. Fala sobre poder, olha só que interessante, a gente fala sobre cortar cordas espirituais, né? Uma coisa que muita gente faz, na verdade, quando você quer cortar cordas com uma pessoa e você sente uma conexão, você não consegue parar de pensar nessa pessoa, você teve em algum momento essa pessoa presente na sua vida, você quer cortar essas cordas energéticas que ligam vocês. Então saiu exatamente essa... Olha que interessante essa carta, elas fazendo esse sinal, né, de proteção. E falando assim, de você reclamar o seu poder, né? Você qual que é a palavra? Dê o seu poder de volta, cortar cordas, soul retrieval, eu não sei bem a tradução em português para isso, mas eu sei que tem a ver com xamanismo, com fragmentação de alma, resgatar esses pedaços fragmentados, né? Então, bem interessante. E olha só que interessante, parece, não sei se mas parece aqui um eclipse. Aqui seria, eu acho que um eclipse solar, na verdade, mas tem, achei aqui uma coisa parecida com um eclipse, um anel, aí é uma coisa diferente. Então, aqui as energias que vão ser trabalhadas aqui nesse eclipse realmente são algo inesperado aí acontecendo pro divino masculino, pro divino feminino, situações inesperadas, crescimento espiritual, um novo começo aí chegando inesperadamente. Eu acho que até nas minhas leituras de signo eu vi alguma coisa desse tipo para algum signo, eu não lembro bem agora. E também energia de proteção, de cortar cordas, que eu estava falando aqui, né? Sobre você deixar ir pessoas, deixar ir coisas, não cortar essas cordas e se proteger realmente do que não te serve mais, né? Energeticamente, principalmente. Então vamos ver, começando pelo divino masculino. Vamos ver aqui, vamos entender o que vai ser deixado para trás para esse divino masculino, com essa energia do eclipse que vem aí. Dia 5, lembrando que os eclipses eles afetam já os dias antes e uns dias depois a energia continua reverberando também. Então você pode encontrar esse vídeo daqui 1 mês, 2 meses, enfim, e ele ainda tem sentido pra você, porque as leituras elas são... a intenção é que elas sejam sempre
atemporais, apesar de eu estar fazendo uma leitura específica para um trânsito astrológico. Se um dia você encontrar esse vídeo, já passou, sei lá, muito tempo que eu publiquei, e a mensagem ressoa com você, é porque você tinha que escutar essa mensagem também, tá? E até se você tá assistindo mais pra frente, pra você rever muito em que momento você tá vivendo na sua vida agora. Mas vamos... Agora não, né? No momento desse eclipse. Vamos ver então pro divino masculino. O que será deixado pra trás pelo divino masculino? Dois de copas. Três de ouros. Um diabo. Olha só que interessante. Alguma conexão que não tem possibilidade de futuro, que é uma coisa que o divino masculino, que ele pode estar obcecado, obcecado, é uma energia de obsessão aqui, de uma coisa que você não consegue se soltar, né? Então tem essa coisa aqui da tentação aqui. É como se ele tivesse talvez alguma conexão, alguma relação na vida dele, ou até com mais de uma pessoa. Não é nada espiritual, entende? É uma conexão, são relações e conexões que não são espirituais, elas são simplesmente terrenas. Elas não fazem ele crescer, elas não fazem ele se desenvolver, elas simplesmente prendem ele dentro de uma bolha, como se ele não consegue ver o que tem do lado de fora. Né? Então, algo que realmente não permite ele criar, não permite ele se expressar, não permite ele manifestar o que ele quer manifestar aqui, até em termos de espiritualidade. Mas eu sinto muito aqui que é uma coisa relacionada a conexões, relações tóxicas mesmo, sabe? Porque o diabo vem falar sobre toxicidade. E com esse 3 de ouros, ele me fala muito de... Aqui tá me falando muito de não... O seu lado criativo se apaga, né? Então é como se precisasse ter esse resgate aqui de poder voltar a planejar coisas, de poder criar algo na sua vida, começar a construir as bases de alguma coisa que talvez ele quer muito, mas existe uma relação tóxica e alguma coisa tóxica no que diz respeito a conexões ou parcerias, de qualquer natureza, na verdade, não só românticas, mas que o prendem e o impedem de crescer espiritualmente, de começar alguma coisa nova, mais promissora. Vamos ver então pra ela, pro divino feminino, o que será deixado pra trás. Pajem de paus. Pajem de ouros. 4 de paus. Eu vejo aqui que uma das coisas que ela pode deixar para trás é uma certa imaturidade ao lidar com coisas, uma forma até de não independência, né? Então, talvez ela tá acomodada em alguma situação aqui. A gente tem um 4 de paus, que é uma carta incrível, mas ela fala também de estabilidade, né? Todos os 4 falam, né? Então, eu sinto aqui que ela quer começar alguma coisa nova na vida dela, né? Então, não necessariamente que ela vai deixar pra trás alguma coisa, mas eu sinto que ela tá querendo muito começar algo. Ela tá eu sinto que ela tá num momento diferente dele aqui. Ela já tá em outra... É como se ela talvez já se libertou das coisas que ela tinha que se libertar. E esse eclipse, mais do que deixar algo pra trás nessa lua cheia, ela vai iniciar alguma coisa aqui. Existe comunicação acontecendo, estabilidade, comemoração. A única coisa que eu posso dizer que ela pode deixar pra trás é realmente uma imaturidade. Ou até uma falta de movimento aqui. Mas eu sinto que ela já tá começando a chamar esse poder de volta pra ela, né? Aqui, ó, chamar o seu poder de volta, né? Então eu sinto que ela já tá nessa dinâmica, enquanto que ele pode estar começando esse desenvolvimento espiritual, né? O divino masculino pode estar começando mais a trajetória dele, e ele vai aqui deixar pra trás alguma coisa realmente tóxica, muito mais do que ela aqui. E sim, pode ser que exista uma certa imaturidade aí da parte dela, que ela deixa pra trás, um amadurecimento acontece.
mas eu sinto que pra ela na verdade, coisas, um ápice de coisas boas, comunicação, novos inícios, comemoração, estabilidade, uma conexão muito profunda aqui. Pode ser dela com ela mesma, inclusive. Que interessante, né? Como dá pra ver bem os momentos diferentes dele e dela aqui. Vamos ver, então, o que será ativado no coletivo, agora no divino masculino, né? O que será ativado nele, que mais alinha ele com o propósito dele, com o caminho dele, com o destino dele, né? Então, o que vai ser ativado nele com essa energia de eclipse? O que será ativado? Que alinha ele com o propósito dele? O mago. O dependurado. O eremita, olha, só arcanos maiores aqui. O divino masculino aqui. Existe aqui uma nova jornada se iniciando realmente, né? O mago é carta 1, a gente tem o Isaac, então me fala de começos para o divino masculino. Porém, uma coisa que vai ativar muito nele, essa energia de eclipse, é uma coisa de parar. Parar e se recolher, né? Então, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a iluminação aqui. O dependurado com o eremita, ele vai buscar essa iluminação dentro dele, ele vai silenciar, ele vai olhar melhor e refletir melhor sobre alguma coisa na vida dele, sobre alguma situação na vida dele. Pode ser uma conexão, uma parceria, pode ser qualquer coisa, na verdade. Mas existe ele aqui entendendo que ele tem as ferramentas na mão dele, ele tem os elementos na mão dele para ele poder manifestar alguma coisa que ele deseja. Porém, ele começa então a reavaliar alguma coisa, ele se coloca, ele se retira de cena e ele começa a reavaliar alguma coisa aqui. Ele reavalia se algo vale a pena, se algo tem futuro, que pode ter futuro ou não. E muitos aqui vão silenciar, eu vejo dessa forma pelo menos, e vão começar a olhar muito pra dentro e realmente refletir em relacionamentos tóxicos, sobre relacionamentos tóxicos, sobre padrões tóxicos. Qualquer coisa que seja tóxica na vida dele, ele vai começar a reavaliar tudo isso. Isso vai ser ativado nele, né? Essa capacidade de discernimento, de realmente se colocar, se afastar, se colocar numa posição até desconfortável para poder reavaliar tudo isso. E ver se é isso mesmo que ele quer pra vida dele. Então tem essa energia bem bonita aqui pra ele de silêncio, né? Entendendo que ele tem um poder aqui, que ele tem os elementos, né? Os 4 elementos na mão, a faca e o queijo na mão, né? Pra colocar de outra forma, pra manifestar o que ele quer, a conexão verdadeira que ele quer. Só que ele precisa se retirar e observar, entender melhor alguma coisa, e se afastar de algo tóxico aqui. E pro divino feminino, o que vai ser ativado no divino feminino? Que alinha ela mais com o caminho dela, com o propósito dela, com o destino dela. A lua, uau! Capacidade de intuição aqui. Três de espadas. 6 de ouros. Nove de paus. Olha, uma coisa que vai ser ativada aqui no divino feminino, que vai alinhar mais ela com o propósito dela. Primeiro, é muita intuição, mas eu sinto que esse eclipse pode acabar trazendo para ela sombras de antigas dores de coração, né, partido, dores no geral, né, mas antigas dores do passado, ou de algo que está muito, muito profundamente escondido nela, que ela não tem tanto acesso, que ela talvez não tenha até tanta consciência. Isso pode vir à tona como algo para ser curado aqui, né? Então, eu sinto que uma das coisas que vai ser ativada nela, as 3 de espadas, me fala sobre uma cura de dores, e me fala muito de passado aqui, né? Então, curas de qualquer coisa que aconteceu no passado dela que machucou muito ela, porque eu vejo que aqui ela tá machucada, mas ela tá resistindo, é como se ela se levantasse então dessa dor, né?
E é muito interessante, né? Ela tem essa dor, ela tá machucada e de repente ela, ainda machucada, porque essa carta normalmente ainda mostra uma pessoa machucada, não nesse tarô aqui, mas normalmente fala disso. E ela aqui na defensiva, mas pronta ainda, né? Ela tá pronta pro que vier, ela não tá com cara de abatida, ela não tá nada, ela tá se curando. E ela ainda tá um pouco desconfiada, se protegendo com razão, mas ela se levanta, ela se ergue aqui. Então isso vai ativar dentro dela essa... É muito bonita essa energia, gente. Essa coisa de se levantar, né? E se reerguer aqui. E muita conexão com o feminino dela mesmo, né? Ela vai estar muito conectada com essa intuição dela, com essa energia feminina que ela traz dentro dela. E aqui a gente, com esses 6 de ouros, me fala sobre um equilíbrio, um dar e receber de igual forma, que pode ser uma coisa de ela com ela mesma, como eu falei no começo da leitura, ou ela com alguém. Então, o que mais vai ser aqui? As de ouros. Eu não sei se eu já tinha falado sobre isso em alguma leitura, mas me dá essa sensação de que o feminino, ele é como... Eu não sei se eu falei em alguma leitura isso. Eu acho que eu falei que ela não vai dar mais do que ela recebe. Esse 6 de ouros se faz muito presente, no sentido de... É uma carta que pode falar de alguém que, né, oferece muito mais do que dá, que tem muito mais do que uma pessoa tem muito mais e outra pessoa tem muito menos, né? Então aqui me fala de, como eu falei, de um dar e receber igual, uma troca igual na vida. É como se ela não fosse mais oferecer demais. Ela vai entrar num equilíbrio nessa dinâmica, né? Seja com alguém ou seja com ela própria, dentro dela, com esse feminino e masculino dentro dela. E com isso ela consegue ter muito mais pra ela, quando ela não fica egoísta, né, num ponto de não vou dar o que eu tenho, não vou oferecer, enfim, só dela equilibrar mais esse dar e receber dentro das dinâmicas dela, ela sobra muito mais pra ela, né, com esse as de ouros aqui. É como se fosse um presente pra ela mesma, sabe? Então, realmente, tá bem forte essa energia pra ela aqui de cura, de se levantar e de tomar consciência de que, não, agora é equilibrado, né? A coisa agora é equilibrada. E pra quem quiser aprofundar mais essa leitura, eu vou fazer a estendida, como sempre, depois que terminar aqui a leitura do YouTube. E aí a gente vai ver muito mais profundamente como essa dinâmica feminino e masculino vai funcionar, né? O que vai afetar o divino masculino e o divino feminino no que diz respeito a pensamento, a nível emocional, sentimental, de que forma também, né, o eclipse vai afetar essa dinâmica entre os dois, sombras que vão vir à luz para serem integradas, e entre outras coisas também. Vamos ver então quais inícios para o divino masculino chegarão após o eclipse, né? Então o eclipse vem esse ápice, né? Essa coisa que chega ao ápice, coisas são liberadas aqui, e o que vem depois? Que inícios chegarão aí para o masculino pós-eclipse? Cavaleiro de Paus. Nove de Copas. 6 de Paus. Aqui tá me falando muito de uma energia de confiança muito grande aqui pro masculino. Eu não sei se vocês conseguem ver todas as cartas. Uma energia de confiança aqui pro masculino, pra ele. Porque a gente tem o Cavaleiro de Paus, 6 de Paus, que é sobre vitória, reconhecimento, 9 de Copas, que é um desejo atendido, muitas pessoas interpretam isso como um desejo atendido do universo, uma satisfação emocional muito grande. Então, é como se, após o eclipse, ele fosse ter a oportunidade realmente de um novo início aqui, e ele ter algum tipo de reconhecimento, ou ele mesmo reconhecer os esforços que ele fez, os sacrifícios que ele fez, para seguir em frente. Mas aqui é mais também sobre alguém reconhecendo, ou, né, as pessoas em volta dele dando para ele o reconhecimento por ter, enfim, passado por alguma coisa difícil, deixado alguma coisa para trás, né? Vitória reconhecida. As de Paus novamente, uau.
muita força aqui pro masculino, pra ele, muita força, intensidade, paixão, um novo começo realmente chegando, e é como se ele fosse se munir de... é quase que um fogo interno aqui. Se a gente tem 3 cartas de paus aqui, mais essa carta aqui, né, é como se acendesse alguma coisa realmente dentro dele, e ele se movimentasse, né? Então tem movimento aqui pra ele, ele sai de alguma situação. Você vê então que aqui no meio, né, o que tá sendo ativado, ele se recolhe, ele pensa, ele se internaliza, ele reavalia. E de repente, ele sai dessa energia de introversão e de sacrifício para, de repente, movimento. Ele já sabe o que ele quer, e ele sai com clareza já do início que ele quer, do que ele quer começar aqui na vida dele. Ele tem essa noção, e tem também essa coisa do crescimento começando, um crescimento interno, espiritual começando para ele. E ele com muita energia, tem muita energia aqui para ele se sentindo muito bem, ele se sentindo, assim, muito pleno. Principalmente pleno emocionalmente. Então, essa ativação desse eclipse vai ser muito importante para esse masculino, porque realmente ele vai aqui repensar muita coisa, se desvincular de coisas tóxicas. Ele vai ressurgir aqui muito mais confiante, tem uma energia de confiança muito grande para ele aqui. Muito grande, e de satisfação emocional muito grande também. Ele vai se sentir muito vitorioso de ter conseguido sair de alguma coisa tóxica da vida dele. E pro divino masculino, quais inícios chegarão pós-eclipse? Pra ela, o que vem aí pós-eclipse? Que inícios? Então, realmente, esse as de paus aqui, vendo 2 vezes pra ele, é muito, muito significativo. Sete de copas. Sempre troco tudo, né? Naipe, data. 3 de ouros. Olha só. Ui, caiu uma carta aqui. Nossa. O carro. Uau. Uau. Então, o que se inicia aqui pra ela? Se iniciou assim, eu sinto que pra ela o que vai acontecer é que muito inesperadamente, talvez inesperadamente pra muitas, o que acontece aqui é opções se abrem aqui, como se o mundo realmente se abrisse aqui pra ela. Então, é tanta coisa que pode chegar que ela pode até ficar um pouco confusa sobre qual é o melhor caminho a ser tomado. Por isso essa carta do inesperado tá aqui com esse 7 de copas, pra mim tem total sentido. Então ela vai ter que escolher um caminho, ela vai ter que escolher coisas, e ela vai ter oportunidades muito boas aqui aparecendo pra ela. Ela vai estar mais confiante também. É muito engraçado, né? Ela sai aqui com um coração partido, querendo o início, né? Isso tá bem claro aqui. Mas ela vai ter opções aí, ela começa a planejar alguma coisa aqui, colocar no papel, realmente fazer alguma coisa acontecer. O 3 de ouros também saiu pra ele aqui como algo a ser deixado pra trás, porque ele tem que deixar algo pra trás pra começar a planejar. E ela já começa aqui, né? Pós-eclipse já vem essa coisa dela colocar coisas no papel, fazer um planejamento sólido, ou algo começa na vida dela com bases sólidas que ela sente que ela pode construir alguma coisa. A gente vem do dia do carro com o diabo aqui, ela sai por cima, passa por cima de qualquer sombra que possa aparecer. Qualquer sombra. É engraçado que tem um espelhamento grande de cartas aqui, né? 3 de ouros, diabo, 3 de ouros, diabo, as de paus. Não tem tantas cartas aqui na mesa assim, né? Então, tem um certo espelhamento aqui. Apesar dela estar em outro momento. Ambos saem dessa energia de eclipse, né? Pós-eclipse. O que esse eclipse é uma semente pra começar, né? Alguma coisa, não é que vai ser logo em seguida do eclipse, mas em termos do coletivo, opções aparecem aí pra ela. Nossa, é muito lindo, gente. Ela deixando pra trás, com muita força e determinação, ela deixa sombras pra trás. Eu acho que eu fiz uma leitura, acho que a outra do eclipse foi, que tinha essa coisa das sombras vindo muito forte pra ela com o eclipse, vocês lembram? Quem assistiu? Eu não sei se estava no estendido ou se estava no do YouTube, mas eu lembro que tinha uma coisa assim. E aqui ela realmente passa por cima de tudo isso, sabe? E começa alguma coisa aqui, planeja, e opções se abrindo, muito bonita energia pra ela, muito linda. E algo inesperado, realmente, aí acontecendo pra ele. Essa questão do inesperado vem justamente com ele, talvez ele nem esperava que ele ia se... Aqui é uma coisa muito assim, ele tá numa dinâmica tóxica, muito mais que ela.
E aqui ele de repente percebe que ele tem as ferramentas para se desvincular disso. Então por isso ele se internaliza, ele silencia, ele se afasta, e é até desconfortável para ele, mas ele repensa. E quando ele ressurge pós-eclipse, né, com muita energia, né? A palavra é energia aqui, energia, muito contentamento emocional. É como se ele sentisse muito orgulho de ter conseguido se desvincular, ou de ter dado a volta por cima, enfim, de ter se reinventado aqui. Enquanto que ela já começa numa energia de novos inícios, ela já vem cortando cordas aqui, ela já vem cortando, e ela tem essa dor que ainda ela carrega dentro dela, que é ativada uma cura, e de repente ela se reergue, ela se levanta, e ela, ainda machucada, ela consegue entender e colocar os limites dela, que eu dou até aqui, mais que isso, não. Tem que ter uma igualdade, tem que ter uma reciprocidade, então sobra mais energia para ela, sobra mais para ela. Então de repente algo se abre para ela aqui, possibilidades se abrem, e ela começa então a colocar as coisas de uma forma tangível, né? E seguir em frente com determinação, certa da vitória, passando por cima de qualquer sombra aqui que possa surgir, talvez surja realmente. Muito potente essa leitura nossa, muito. Antes de ir para a leitura estendida, eu vou tirar um conselho aqui para quem não vai comigo. Vamos ver então com esse oráculo, acho que os anjos ancestrais, o nome que temos aqui para ele, aconselhamento de como ele pode, né, navegar assim no dia de eclipse um pouco melhor, ou então só um direcionamento masculino. E vieram 2 cartas. Anjo, guardião dos animais, confie nos seus instintos. Olha aqui, masculino, olha pra ele, que perfeito. Isso. Confie nos seus instintos, mas ele tá confiando mesmo. Esse eclipse vai trazer essa coisa instintiva muito forte. Ele vai perceber aqui com essa carta do mago que ele tem esse poder. Confie nos seus instintos e aproveite de sucesso e felicidade. Então vem momentos pós-eclipse aí, pra ele se sente mais feliz. Ele consegue se libertar de alguma coisa. Mas vamos ver pra ela primeiro, antes de pegar o outro. E pra ela? A sábia, uau. Pra você crescer a partir dentro da sua situação atual. Vocês veem que eu falei aqui do coração partido, né? Muitas delas têm aí essa dor. E aí, pra que fala pra você crescer dentro da sua situação atual e cresce aqui. É o que eu falei, o que vai ser ativado é essa força. Existe ainda um limite aí que é colocado. Bom, como eu tirei 2 pra ela, eu vou tirar mais um pra ela. Pai do céu, Father Sky, seria algo como Pai do céu. Fala pra você confiar no desconhecido. Olha só que doido isso. O inesperado, o desconhecido. Então vê alguma coisa aí bonita. Confie no desconhecido. Mesmo quando não tem provas das coisas, confie. Algo vem aí bonito pra ela. E pra ele, divino masculino, um direcionamento pro divino masculino. Pra esse momento de eclipse lunar, um Capricórnio. Olha que interessante, gente, eu não falei, mas o diabo é a carta do signo de Capricórnio, e ela saiu pros 2 aqui. Pra ele, olha, a lua cheia em Escorpião, é a hora de se libertar da negatividade. Realmente, esse diabo aqui, ó, se libertar dessa negatividade, e ele vai se libertar realmente. Eu sinto que ele vai passar por um processo aí de introspecção, de silêncio, de muita quietude, mas ele vai. É pra ele ver além da negatividade e ver a luz no fim do túnel, sabe? E pra ela, como que ela pode navegar melhor, um direcionamento pra ela. Olha, gente, tudo a ver, né, pra ela. Lua cheia em Capricórnio. Gente, podia sair outra. Esse é um eclipse lunar em Capricórnio, é uma lua cheia. Uau, hein? Que coisa, pra esse feminino tá muito linda a leitura. Fala assim que o final de um ciclo difícil se aproxima. O que eu falei aqui? O final dessa dor aqui, ela se levantando aqui. O final de um ciclo difícil se aproxima pra ela. Que bom
Que bom, cortando cordas aqui, seguindo em frente. Muito bem, muito linda. Bom, gente, agora eu vou para a leitura estendida. Eu vejo alguns de vocês lá. O link vai estar aqui no box de informações abaixo do vídeo. E é isso. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Eu mando um beijo enorme e a gente se vê muito em breve.